Medicina esportiva é o tema do Saúde em Prática que começa agora. Teste ergométrico, frequência cardíaca, suplementos, anabolizantes, lesões, atletas de alto rendimento. Essas e outras questões sobre atividades físicas você confere no Saúde em Prática. Para falar sobre medicina esportiva, nosso convidado é Roberto Carlos Burini, especialista em metabolismo nutricional e esportivo e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Professor Burini, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Obrigado, sou eu quem agradece, é um prazer. Prazer é todo nosso. Bom, para a gente começar então esse bate-papo, professor Burini, do que trata exatamente a medicina esportiva? Medicina esportiva é uma especialidade médica composta pela medicina do exercício físico, que usa a atividade física, o exercício físico, com finalidade terapêutica, não só na prevenção de doenças crônicas, como também no tratamento de alguns. E a medicina do esporte é uma parte relacionada ao desempenho atlético, à performance, como se gosta de dizer, e também as consequências do exercício de alta intensidade. Aí mais relacionado à traumatologia e lesões do esporte. Então, tanto a medicina do exercício físico como a medicina esportiva, a medicina do esporte, né, a traumatologia, elas têm uma conotação multiprofissional, porque os conhecimentos são interdisciplinares. Então, para isso, tanto no atendimento à saúde, com atividade física e exercício físico, como atendimento do atleta de alto desempenho, há a participação de profissionais da nutrição, da educação física, da fisioterapia, atualmente até em alta psicologia também. Legal. Agora, até falando um pouquinho, trazendo isso para a realidade da população, de repente. Fazer atividade física uma vez por semana, por exemplo, isso é benéfico ou pode prejudicar a saúde da pessoa? Olha, prejudicar não prejudica. Atividade física é todo movimento corporal que envolva gasto energético acima do repouso. Então, a atividade física é o que se faz diariamente, né? Se caminha, se vai para lá, para cá. Sobe uma escada no trabalho. Exatamente. Então, essa é atividade física, certo? Exercício físico já é uma atividade física estruturada, com tempo, duração e intensidade, quer dizer, visando um desempenho físico. Então, a atividade física, ela é salutar e deve ser estimulada para todos. Se o indivíduo resolver fazer um exercício com finalidade de desempenho, se ele der uma volta no quarteirão e achar que no final do ano ele tem correção silvestre, certo? Aí ele tem que se preocupar mais. Porque, às vezes, é melhor, digamos assim, não fazer tudo que se tem vontade. Ir respeitando os limites do corpo. Legal. Um dos exames mais importantes para quem pratica atividade, o exercício físico, né, como o professor explicou, é o teste ergométrico, né? Explica pra gente o que ele diagnostica. Esse teste cardiorrespiratório, ergométrico, então ele verifica qual é a capacidade do indivíduo frente a um esforço. Então, a esteira ou bicicleta ergométrica, que são os elementos de teste, tem uma carga crescente de trabalho e o indivíduo tem a sua capacidade de fixação do oxigênio avaliada. Então, esse teste dá o chamado VO2 máximo, quer dizer, eu posso caminhar, eu posso correr, eu posso executar um esforço com garantias cardiovasculares até aquela carga. Ele simplesmente mostra qual é a faixa de segurança para o indivíduo em termos cardiovasculares. Tá, mas isso muda, de acordo com o condicionamento vai mudando, vai melhorando. Legal, agora aproveitando que a gente está falando sobre o cardio, né? Como o conhecimento da frequência cardíaca máxima pode ajudar nos treinos, nos exercícios físicos?
Pelo fato do aumento da frequência cardíaca estar relacionada com o gasto energético e também com o ritmo que o coração encaminha o oxigênio aos tecidos periféricos, como o músculo esquelético. O que se recomenda como segurança, né, é que os indivíduos, podendo caminhar ou fazer um exercício, uma atividade física 2, vão conversando, certo? Que é uma forma de você manter a frequência cardíaca dentro do limite saudável. Se estiver sozinho, então vai cantarolando, assobiando. Quer dizer, a partir do momento que não consegue conversar, tá? Significa que está ultrapassando a frequência cardíaca de segurança, ótimas para aquele momento, para aquela situação. Legal, boa dica. Mais uma vez, eu insisto, isso é dinâmico. Quer dizer, hoje você pode ter uma frequência cardíaca que demonstra um certo grau de dificuldade, mas a semana que vem ou daqui 2 semanas você pode estar condicionado e trabalhar com uma frequência maior. Que legal. Bom, e você aí de casa, gosta de correr? Nós vamos ver o que as pessoas pensam sobre isso. Pode rodar. Correr é bom que eu não gasto dinheiro numa academia, alguma coisa do tipo. De vez em quando eu corro, mais por causa de relação à saúde mesmo. Hoje eu não posso correr mais porque eu tenho um problema no joelho. Eu comecei com aquele objetivo de emagrecer, né? Só que aquele começo difícil, né? Não quer vir, tem que criar coragem. Só que eu acabei começando a gostar mesmo. Começar a correr por hábito, por condicionamento físico e para emagrecer também. Eu gosto de correr e não tem um porquê, é só porque é bom mesmo, faz bem pra saúde, é gostoso pra caramba. Particularmente não gosto muito da corrida. Eu prefiro a natação, a caminhada. Eu não corro porque eu sou acostumado mais a andar, caminhar, fazer caminhada, né? Gosto bastante, eu já fui atleta e depois de ter parado, eu tento correr sempre durante a semana para poder manter a forma física. Professor Burini, uma das coisas importantes de perceber antes de começar uma atividade como a corrida, por exemplo, é o tipo de pisada, né? Por que isso é importante? Em termos das consequências futuras, né? As lesões decorrentes de uma pisada imperfeita, elas são traduzidas em alterações articulares. Então, o músculo, ele estabelece um equilíbrio entre os diferentes ossos, as diferentes articulações. E se você não pisa de acordo com essa conformação, há uma tendência de compensação muscular. Mesmo com essa compensação muscular, você tem sobrecarga articular. Sim. Então, por exemplo, a mulher, ela tem uma pisada valga, quer dizer, tipo o joelho para dentro, a perna para fora, tipo X, né? Se você considerar. Então, isso aí dá alterações, por exemplo, de protrusão de quadril, certo? Então, além da sobrecarga de joelho, tem também, com o futuro, alterações de quadril. O homem tem uma pisada varo, né? Pernas tortas. E quanto mais ele corre, quanto mais pratica exercícios de corrida, mais varo. Quer dizer, é aquela compensação que existe da ossadura e da musculatura frente ao exercício. Então, bem isso faz com que ele tenha problemas de articulação de tornozelo e joelho. Quer dizer, qualquer que seja a chamada pisada, né? Varo, valga, pronada ou supinada, enfim, todas elas são complicadas. Há necessidade de uma pisada neutra. E se isso não for possível, né, ou se corre descalço, ou se caminha descalço, ou então se faz uma correção descalço, que eu digo em piso fofo, né? Não areia, piso duro. terra. Isso. Ou então uma correção com palmilha de tênis. Que aí dá para usar um tênis específico Para com uma tentar neutralizar a alteração de pisada. E qual é o profissional que diagnostica essa pisada? Por exemplo, vou começar a correr, quero saber se eu piso certinho, se eu tenho algum problema ali na pisada. O profissional que eu procuraria é um fisioterapeuta. Legal. Né? Evidentemente, se você for conversar com o ortopedista, ele vai achar que ele também faz isso. Sim. Mas o ortopedista, ao meu ver, ele vê mais as consequências disso. Legal. A prevenção... Legal procurar um fisioterapeuta. Sim. Legal, professor. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente segue falando sobre atividades e exercícios físicos. Até já!
Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre medicina esportiva. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está Roberto Carlos Burini, especialista em metabolismo nutricional e esportivo e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Professor Burini, para a gente continuar esse bate-papo sobre atividades e exercícios físicos, os suplementos, eles podem ajudar a melhorar os resultados dos treinos? Conceitualmente, a adequação alimentar é o ideal. Então, o indivíduo, e todo atleta é um indivíduo, antes de mais nada, ele tem que ter uma adequação alimentar. Então, uma vez feita essa adequação alimentar, em termos de todos os macros e micronutrientes, então, a suplementação é questionável, certo? Só que, nesse caso aqui, existem dois aspectos. Primeiro, a pressão econômica dos produtores, certo? Que divulgam esse conceito que o indivíduo se alimenta, o atleta se suplementa. Então, todo indivíduo que já no primeiro dia de academia já sai com o pacotinho lá do seu suplemento, que acha que é aquilo que vai fazer a diferença. Em segundo lugar, a vida moderna está impedindo que as pessoas cumpram todas as refeições de uma maneira satisfatória. Então, essas pessoas que não têm tempo de ter acesso à comida da mamãe e da vovó ou coisas mais completas, existe, digamos, a necessidade de uma suplementação. Mas é algo criterioso, profissional e que não deve se basear nunca em rótulo e nem em imagens. São os profissionais da nutrição e os profissionais médicos são os capacitados para prescrever uma suplementação nutricional ao atleta. Legal. Professor Burini, agora, quem faz atividades como pilates, tai chi chuan, né, que são um pouco mais calmas, mais leves, deve incluir exercícios aeróbicos em sua prática diária para complementar também essas atividades físicas? São coisas com certa distinção. Você tem exercícios que privilegiam a força, que são os exercícios contra a resistência, exercícios de musculação com peso. Você tem exercícios de condicionamento aeróbio, que é esse de caminhadas ou corridas de longo prazo, que você capacita seu sistema aeróbio cardiovascular. E você tem também o desempenho de flexibilidade, certo? Essas tai chi chuan, essas coisas, estão mais relacionadas à flexibilidade. Na realidade, o ideal é complementar os três. Então, você ter na sua semana 3 dias de atividade aeróbia, né, de resistência aeróbia, 2 dias de atividade de hipertrofia muscular e todas essas modalidades iniciadas ou terminadas com exercícios de flexibilidade. Isso é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Legal. Bom, e você já se machucou fazendo algum exercício? É o que a nossa equipe foi saber, né? A gente confere agora. Eu nunca me lesionei, mas eu corro pouco, então... E eu procuro sempre fazer aquecimento antes. Já me machuquei jogando futebol. Já cheguei muito perto de ir, mas quando eu percebi que estava começando a complicar a situação, eu parei. Que no caso foi com musculação, né? Já torci o pé, assim, mas não foi nada sério. Tive um estiramento muscular. Eu sofri um acidente quando eu estava praticando o exercício da bicicleta, mas porque houve um trave na catraca. Então aí eu dei um giro de 180 graus. Bom, quais as principais causas das lesões durante as atividades físicas, professor Burini? A principal dela, assim, de origem ósseo-esquelética, muscular, é ultrapassar o limite. Então, você deve fazer um movimento para o qual você esteja preparado, certo? Por isso que existem esses riscos dos atletas de final de semana, certo? Porque eles imaginam, porque jogaram futebol uma vez na vida, eles têm condições a qualquer momento voltar de fazer isso. Então, nós temos que preparar o nosso organismo, a nossa estrutura para o esforço. Quando não está preparado, então a gente tem essas torções, estiramentos, etc. Mas, havendo esse preparo, esse condicionamento, quer dizer, as lesões praticamente desaparecem.
E o pior de tudo, né? A segunda é sempre pior que a primeira e pode ser definitiva, certo? Então, como foi mencionado, existem lesões mais graves ou menos graves em função dos antecedentes. Quer dizer, nós devemos fazer um exercício acoplado à saúde. Né? Desempenho implica em treinamento, que é um pouco diferente. Precisa de uma assessoria, precisa de um profissional de educação física, estruturar o treinamento. Então, as pessoas que resolvem do nada fazer exercício de alta intensidade, elas correm risco. Então, elas estão deixando de ter o aspecto saudável do exercício, passando a ter o aspecto do estresse do exercício. Sim. Professor Burini, para ganhar músculos e força mais rápido, algumas pessoas recorrem aos famosos anabolizantes, né? Quais os riscos de utilizar esse tipo de hormônio? Os anabolizantes, eles são recursos para quem não vê com bons olhos o treinamento, porque ele potencializa o treinamento, ou seja, obtém os resultados mais rápidos. Mas o custo é um custo alto para a saúde, às vezes para a vida, né? As principais alterações, por exemplo, dos mais usados, que são os esteroides anabolizantes, sim, certo? São. Então, esses daí, as principais consequências são cardiovasculares, trombose, problemas cardíacos de modo geral, certo? Se vai para o GH, que é o hormônio de crescimento, então já tem a resistência insulínica, já tem o diabetes, certo? Já vai para um outro lado. E por aí vai. Sem contar que eles têm também outros contaminantes, certo? Sim. E talvez, eu acho que o pior deles, a pior consequência deles é que é esterilizante. Quer dizer, 6 meses de anabolizante, esteroide anabolizante, praticamente atrofia todas as células de Leydig, o indivíduo fica com azoospermia, ou seja, ele fica estéril. E sem contar a ginecomastia, né? Porque se ele toma testosterona exógena, bloqueia a endógena, então ele começa a desenvolver mamas e depois tem que fazer cirurgia, reparadora, etc. Nossa, são vários problemas que pode levar ao consumo de anabolizantes. Problemas sérios que com certeza não são levantados por quem vende esses produtos. Legal. Bom, saúde e atividade física competitiva. A gente conversa mais sobre esta relação no próximo bloco. E tem também uma opção saudável com dicas de sucos fitness. É daqui a pouco. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o Roberto Carlos Burini, especialista em metabolismo nutricional e esportivo e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, nos esclarecendo sobre medicina esportiva. Mas antes de prosseguir, é hora do Opção Saudável. Meu nome é Eliane PT Arena, sou nutricionista e estou aqui hoje para dar algumas dicas sobre o suco fitness no programa Saúde em Prática. Os sucos têm um valor nutricional muito importante na nossa vida, porque reúne várias frutas, legumes e alguns fitoterápicos que mantêm o equilíbrio da nossa saúde. Esses sucos hoje que nós vamos conversar é sobre os sucos que ajudam na atividade física, que é um fator importantíssimo nos dias de hoje para manter o corpo saudável. O necessário antes da atividade física é comer alimentos de baixo índice glicêmico. O que significa isto? São alimentos que vão liberando energia gradativamente de acordo com a sua intensidade de força. Então este suco, ele tem que ser composto, tá? De abacate, que tem um ótimo índice glicêmico, ele controla LDL, que libera toxinas no nosso corpo, então ele ajuda a uma desintoxicação, com gelo, tá? E hortelã, que é digestivo. Então, mas não pode tomar grandes quantidades, 200 ml é o suficiente. Bate o suco meia hora antes da atividade física e vamos para a academia ou com personal. Durante
a atividade física sempre tem aquele: vou comer alguma coisa? É lógico. A minha sugestão é o suco de uva. Ele é energizante, ele tem o resveratrol, que é um ótimo antioxidante. Então ele vai liberando as toxinas, deixando o seu metabolismo mais acelerado, utilizando bem esses nutrientes e trabalhando melhor o seu músculo. Eu vou oferecer energia suficiente no horário da atividade física. É no máximo 150 ml durante a atividade física. Terminamos todos os exercícios, você está se sentindo vitalizado, só que não acaba aqui. Nós precisamos tomar um suco para repor as energias. Quais seriam eles? O suco extremamente antioxidante, que vai acompanhar a mesma linha do suco de uva, só que é composto de outros alimentos que vão ajudar ainda mais a queima de gordura e acelerar o metabolismo, que é mamão, gengibre, melancia, limão e morango. É uma poção de antioxidantes maravilhosos. Então, aí esse depois da atividade física, para poder se hidratar, você pode tomar até 300 ml de suco. Esta é a dica de hoje. Muito legal essa dica de sucos fitness. Bom, professor Roberto, pegando carona aí neste grande evento esportivo que o nosso país está sediando e que termina agora no domingo, vamos falar um pouco sobre os atletas de alto rendimento. O esporte, no caso desses atletas, nem sempre é sinônimo de saúde plena, né? Não porque eles estão sempre desafiando seus limites. Fato é que quando eles terminam a estação, né, terminam os campeonatos, eles se encontram exauridos. E o atleta, ele é visto, entendido como um semideus. Ele não pode falhar. Então, existe todo uma associação, uma adaptação do atleta ao esforço que ele desempenha, certo? E essa adaptação não pode ser generalizada, é individual. Então, às vezes, o técnico, o preparador, extrapola, exagera e o atleta, em vez de melhorar, cai do rendimento, certo? E aí a conotação é variável. Ou o atleta está fazendo corpo mole, mas aí entra o corpo médico, entra para verificar se não está havendo uma patologia, uma doença associada à chamada exaustão física. E essa doença, né, esse estado patológico, faz com que o atleta não só diminua o rendimento, como ele perca sono, diminua o apetite, comece a ficar irritado e ficar evoluindo para um quadro depressivo, certo? Então, esse é um sinal claro que o exercício de alto rendimento, ele coexiste num limite tênue com a doença. Eu acho que é importante, acredito eu, que os atletas se preocupem com o psicológico mesmo, né? Porque é uma pressão tão grande de alcançar as expectativas que todo mundo colocam sobre eles, né? Como o professor disse, eles são vistos como semideuses, né? Então, acho que eles ficam tentando se superar e superar essas expectativas que todo mundo coloca, né? Sim, porque tem forças propulsoras para isso. Existe o patrocinador, existe a mídia, né? E o salário que vai aumentando, né? Então, ele tem uma série de estímulos externos, né? Que nem sempre o organismo respeita. Sim, com certeza. E às vezes acaba ultrapassando esse limite, né? Professor, as lesões que atingem os atletas ali de final de semana são diferentes das que acometem um atleta profissional do esporte, por exemplo? Não, porque o organismo é um só. Só que o que vai variar é a intensidade do esforço em que essas lesões aparecem. Evidentemente, os chamados atletas de shopping, né? Ou então os chamados guerreiros de final de semana, eles se confundem com uma menor intensidade. Mas essa menor intensidade promove uma reabilitação também rápida, diferentemente de um atleta de alto rendimento que apresenta lesões mais sérias,
que demandam um tempo maior para restabelecimento. Certo? Mas as lesões poderiam ser consideradas as mesmas, porque o organismo é um só, desde que nós assumimos uma posição ereta, certo? Então, nós temos aí as mesmas vulnerabilidades. Legal. Professor Burini, no caso do futebol aí, que a gente tem visto muito aí nesse período de Copa do Mundo, a tecnologia, ela ajudou bastante, ajudou a melhorar o rendimento dos atletas? Sim, a tecnologia não há dúvida. O que falta é essa ciência ser traduzida para a prática. Tá? Muitas, particularmente esse aspecto da pisada, esse aspecto do movimento, evitar rotação de joelho com a perna presa, tudo que provoca as lesões de ligamento cruzado, certo? Tudo isso daí, quer dizer, a medicina já tem isso de modo claro, né? A biodinâmica já tem isso definido. Falta o treinamento ser específico para fortalecimento especial, digamos, de um joelho varo ou então uma vulnerabilidade de tornozelo. Então, a ciência está fazendo o seu papel, mas a aplicação dos seus conhecimentos gerados é muito lenta ainda. Existem clubes que já estão próximos, mas eu acredito que vai demandar um certo tempo ainda. Alguns clubes já começam, né, até a utilizar. Acho que também tem a questão financeira também de tudo isso, trazer isso para a realidade, né? Eu sei, mas tudo isso tem um retorno garantido. Sim, com Quer dizer, é uma atividade multiprofissional. É um investimento, né? Então, é uma atividade multiprofissional. Sim. Mas se você verificar o salário desses atletas, justificam esse investimento. Com certeza. Com certeza. Professor Burini, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde em Prática. Foi um prazer recebê-lo, esclarecendo todas essas dúvidas. Espero que o professor volte aqui em outra ocasião. Estarei presente sempre que solicitado. Foi um grande prazer. Prazer foi nosso. Bom, esse e todos os programas já exibidos estão em nosso site. Você pode rever na hora que quiser. A gente se encontra na semana que vem. Até o próximo Saúde em Prática. Tchau, tchau.